Vamos lá, né, galera? O apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, disse não ter se arrependido de ter dado uma cadeirada ao adversário Pablo Marçal durante o debate da TV Cultura. Datena ainda disse que fez isso por causa da sua sogra, que sofreu muito com acusações falsas contra ele. Que tal, hein, cara? Essa sogra deve valer ouro. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Estou aqui para falar sobre isso com Daiane J. Oliveira. E Dai, defender a sogra com cadeirada em golpista, porra, isso aí é inédito pra mim, hein, cara? É um novo nível de amor ali, de relação, que eu particularmente não conhecia. Pois é, parece que ninguém conhecia, inclusive o Datena não está na linha ali de alguns sambistas, né, que criticavam a sogra, que reclamavam da sogra, estilo Bezerra da Silva, né? Datena está em outra linha, mas tem uma explicação, sim. Agora, né, depois da cadeirada, foram perguntar para o Datena se ele se arrependia do que tinha acontecido. Eu não vou nem fazer muita delonga, eu já vou te pedir para colocar o vídeo, né, com a resposta do Datena, que foi convidado a se retirar do estúdio, ele foi expulso do estúdio após a cadeirada, né, e ele respondeu logo isso aí, a primeira resposta que ele já deu quando ele foi perguntado sobre a cadeirada. Vamos lá, tá na tela. Queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu, de forma alguma. Só você consultar aí, para você ver que o caso foi todo arquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Tá, claro que não, tá maluco? Eu me reservo. Bem, Dai, a gente vê ali, né, ele deu uma extrapolada também um pouco ali no nível da parada, né, de falar que a sogra dele faleceu por causa disso, né, enfim, mas atestou justamente o que a gente acabou de falar, né, cara, o papo de que olha o desgaste, né, bicho? Pra um cara entrar nesse, a gente falou fora do ar aqui, né? Olha o desgaste, né, meu? Pra família, pra uma pessoa dessa, de ouvir uns desaforos desses, assim. Eu acho que tem um pouco disso, né? É uma molecagem, cara. E essas molecagens, elas são extremamente desconsideradas. No caso dele, além disso, né? São deselegantes e até criminosas, né? Exatamente. Tem as acusações que o Datena fala que ele ouviu ali do Pablo Marçal, é uma acusação ali de assédio sexual. Então, é uma acusação grave, que aconteceu em 2019, as acusações foram em 2019, justifica, de certa forma, sim, a relação de Datena com a sogra, né, que faleceu, porque ela começou a adoecer justamente depois daquele momento conturbado, teve 3 acidentes vasculares cerebrais, assim, um período muito próximo, e veio a óbito posteriormente. Então, é um sofrimento para a família, a gente, né, não pode negar que isso tenha acontecido, mas, como o Datena coloca, foi assim, olha, o que o Marçal acabou de falar aqui, a minha sogra morreu no dia seguinte, pelo que Marçal falou, e não foi isso. Então, a gente entende que ele tem uma dor que ele carrega, que ele vem carregando há um certo tempo. Um detalhe é que essa acusação, né, da Bruna Dreus, que denunciou Datena por Ministério Público de São Paulo em 2019, ela apontou, né, as acusações de que o Datena teria dito que ela não precisava emagrecer porque ela era gostosa, que já tinha utilizado ali uma masturbação pensando nela, que era um desperdício a profissional namorar outra mulher. Foram frases que, né, ela disse que teria ouvido do Datena. Então, foi esse tipo de situação que o Marçal levou para o debate e gerou todo esse processo aí, essa agitação, essa agressão, né? Foi essa provocação que gerou a agressão do Datena. Mas, assim, o Datena, mais uma vez, ele disse, claro, que não se arrepende. Ele chegou até a entrevista dizendo que, logicamente, ele se descontrolou, que, né, não queria que fosse dessa forma. Datena entende que ele desviou um pouquinho o seu olhar, o seu foco ali para o Marçal, que com isso também ele entende que ele deixou o Marçal ali se fazer de vítima, porque o Marçal neste momento está dizendo que sofreu uma tentativa de homicídio, que
ele se comparou com a facada do Bolsonaro, a suposta facada do Bolsonaro, o suposto tiro do Trump. Então, assim, ele se colocou neste lugar assim, de vítima, né? E a Sofia vai falar lá sobre, especificamente do processo do Marçal, né? De toda a ensinação do Marçal, mas é ridículo o Marçal dentro de uma ambulância cheia de pessoas com uma máscara de oxigênio sem oxigênio, né? Como se estivesse sofrendo ali. A gente tem as imagens que logo depois que ele recebe a cadeira, ele continua ativo, batendo boca, nem, sabe, movimentando o braço, e depois ele diz que está costela fraturada. Como assim, gente? Como é que a cadeirada no braço trincou a costela desse homem? Ninguém faz ideia. Mas isso é o Pablo Marçal, e o Datena entendeu que ele deu munição para esse espetáculo. Inclusive, vai ter outro debate essa semana, e o Pablo Marçal vai utilizar, sim, disso. Os dois estão confirmados, então a gente vai ter literalmente muita água vai rolar ainda essa semana. E aí eu vou te pedir, por favor, Samaz, para colocar o segundo vídeo, que é justamente quando o Datena foi expulso do debate, depois de muita discussão. Vamos lá, tá na tela. Senhores, nós vamos continuar esse programa depois que os ânimos se acalmarem. Por favor, os assessores saiam de perto de mim. Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão acalmados ou não? Tá bom. Candidato Datena, eu tenho que pedir que você se retire do programa, porque isso que aconteceu não é possível continuar. Sim. Essa acusação grave teria sido um pedido de direito de resposta, mas eu não posso admitir um candidato que joga a cadeira. Retira esse cara do palco. Pedido de resposta, esse sim, né? Veio express mesmo. Blum, chegou chegando. Era a sua vez de falar. Era a sua vez de falar. Por favor, Felipe. Vamos continuar. Retira esse cara daí, amigo. Vou te tirar do ar. Marçal, quem está falando aqui sou eu. Retira esse cara daí. Candidato Datena, por favor, se retire. Não, vai se retirar do ar. Retira o Datena daí. Quando voltar ao ar, eu vou anunciar o que aconteceu. É isso, né? O Datena, ele foi expulso, né? O melhor convidado a se retirar do debate. Era o mínimo que poderia ter acontecido, né? Aquela ideia de carteira, né? de cartão vermelho ali, é o mínimo que poderia acontecer. E uma coisa que tá... Senhores, houve um acidente muito chato. Enfim, né? Tipo assim, o cara tá tentando explicar o que aconteceu pra galera que tava ali vendo, né? Imagino, né? O constrangimento. Mas as regras de debate, né? Elas estão sendo rediscutidas, né? No mundo inteiro, né? Daí, a partir desse tipo de influência da extrema-direita, que colocando, enfim, né? Não levando a sério, debochando, tirando na cara larga as outras pessoas, desrespeitando e tudo mais, né? Então... muitas coisas estão mudando nesses debates. O cartão vermelho, nesse caso aí, foi uma das mudanças, né? Que teve nesse debate da cultura para outros debates aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos teve um fact-check na hora. Então, falou mentira, rolou um fact-check na hora. Não, você tá mentindo. Né? Tipo, uma equipe toda ali junta fazendo essa parada. Eu acho que, de alguma forma, essa extrema-direita baderneira aí, ela vai... por a gente ter que lidar com ela, vai acabar qualificando, cara, os debates e as coisas, sabe? Porque não dá, né? Acho que a gente vai chegar num limite ali em que o pessoal vai entender que se, putz, por mais que seja o meu personagem dar essa tirada aqui no plenário, pra gente ver o que os caras fazem no Senado, né, no Congresso, né? Essa semana a Leila não aguentou, chorou lá, falando sobre a Marina, do que os caras estavam fazendo com a Marina Silva lá, né? A baderna que os caras estavam fazendo no Senado, no trabalho, não tem o mínimo senso coletivo. E isso se traduz também, né, na época da eleição, acho que de uma forma ainda mais evidente, né? Quando os caras não estão afim de nada, não estão afim de discutir proposta de nada, estão acusando aqui o outro e já era. Enfim, coisa bem Márcia Goldschmidt, né? Bem programinha da tarde, que não tem muito a ver com a democracia e nem com a seriedade das questões aí, dos pleitos e tal. Nem um pouco, né? Inclusive, a gente vê o Leão Serva, né, que é o mediador do debate da TV Cultura, ele chegou a classificar como uma das piores cenas da televisão brasileira, uma das cenas mais desagradáveis da história da TV brasileira. E é exatamente isso, porque a gente tinham várias regras para o debate, a gente imaginou que poderia ter animosidade, a gente já teve, inclusive, o Boulos, né, dando um tapa na carteira de trabalho, que o Marçal fica ali com vontade de esfregar como se tivesse assinada, né? Enfim. Como se trabalhasse. A gente nem imaginava.
como se trabalhasse, né? Mas a gente vê, de fato, que é uma outra jogada. E aí eu vou te pedir, por favor, para colocar o último vídeo, que é justamente do Datena falando que o Marçal convidou para tomar um café, pedir desculpas, mas que ele, né, recusou, mas tinha aceitado as desculpas, e chega no debate e ele é agredido dessa forma pelo Marçal. Vamos lá. Opa. Deixa eu botar o áudio aqui. Agora sim. O Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, e não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Disse que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor, que estava muito bem escrito, e que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar. Para mim tudo bem. Você tem que provar que realmente essa é a sua intenção. Vamos fazer civilizado? Pra mim, tudo bem. Fechou. Comigo tá tudo bem. E daí, pô, uma hora depois, dá-lhe uma cadeirada. Ele respondeu. Eu perguntei, é você mesmo? Eu estou estranhando que você tenha feito isso. Ele respondeu, é eu mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu para que marcasse um café com ele hoje. Uma musiquinha. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, eu não vou conversar com ele antes do debate, como eu já havia dito, ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que quando me foi passada a palavra para que eu fizesse uma pergunta a ele, eu disse que a minha resposta era o silêncio, que ele poderia ter a sua resposta ou a pergunta que na realidade ele respeitasse democraticamente o nível desses debates. Era para que ele entendesse e respondesse de uma forma civilizada. Então, Datena, eu te passei uma mensagem e, a partir dessa mensagem, civilizadamente, nós vamos debater assuntos de interesse do povo. Não é? Aí o cara veio me agredir com um processo que foi arquivado, nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas, registrado em cartório, depois disse que foi pressionada, jamais foi, entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes e eu fui chamado a lead do processo, e essa pessoa que pediu R$500 mil essa musiquinha do Poderoso Chefão rolando no final aí é deles mesmo? Deixa eu ver. É deles mesmo, né? É deles mesmo, é um celular que tô tocando com a musiquinha, não sei se é o de Datena. Durante esse período, claro, que ninguém é acusado de uma coisa tão nojenta, porque se eu, que defendo a mulher há tanto tempo, na televisão vocês são prova, pode ter alguém que defenda a mulher como eu, mas mais do que eu, não tem. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres do Brasil. E durante um bom tempo, eu fui acusado em imprensa, sem julgamento nenhum. E depois de arquivado o processo, apenas alguns órgãos, na realidade, publicaram a retratação, outros não. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu. Depois de 3 AVCs, ela morreu. Bem, tá aí, né? Eu sou o Datena, dando a sua desculpa aí pro que aconteceu e tudo mais, explicitando a sua parte, né, da história, a sua versão da história. Mas, sinceramente, Dai, entre os dois ali, né? A gente tem pena da Cadeira, sinto muito, Cadeira não merecia isso. Não, alguém comentou aqui, mas vai trocar para PUF, não acho que trocando para PUF vai melhorar. Preciso fazer, sim, um comentário da Datena em vários momentos. Já nessa candidatura, ele silenciou a Natuza Neri. Nossa, ele foi super machista, sim, muito agressivo em muitos momentos. Não justifica, eu sou feminista demais, né? Mais ou menos isso que ele quis dizer.
A gente sabe como é algumas condutas, né? As defesas dele são nessa linha, mas a gente sabe a conduta, a gente acompanha a conduta dele. Mas isso também não justifica o Marçal, né? Também invadir o espaço, violentar com as palavras, né? Também a gente não vai defender também a cadeirada, porque a gente deveria estar defendendo, falando hoje sobre as propostas que foram colocadas, mas, né? Infelizmente a gente teve vamos dizer que essa pataquada toda. E a gente, né, essa troca de farpas que resultou na cadeirada desta vez. E a gente espera que no próximo debate ninguém resolva levar uma arma branca, não tem isso, né? A gente só imagina que vai dar tudo certo, ou senão vai ter que ter um segurança do lado de cada candidato. Não, só o que faltava, cara. Isso aí, no fim das contas, é o seguinte, né, galera? Entre PRTB e PSDB... O que a gente podia esperar, né? Bem, estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui em Daiane J. Oliveira, também em O Guarriro. E prestigie aqui a nossa ficha técnica do Meteoro, honrando esse minuto de silêncio que a gente faz pelo PSDB. Falou. Esse já morreu, né? Tadã.